Saúde da criança e Covid-19. O que se sabe sobre a síndrome que está sendo relacionada a crianças com Covid-19? Essa síndrome rara é a doença de Kawasaki. Do que se trata isso? É uma complicação, uma doença que é reumatológica, uma doença autoimune e que ela acontece não só na Covid-19, mas em decorrência da presença de outros vírus no corpo da criança ou outros vírus respiratórios, por exemplo, e que vão ativar uma resposta do meu sistema de defesa do corpo contra o próprio corpo. Isso não é exclusividade da Covid-19. Alguns tipos virais têm essa capacidade. Eles estimulam o sistema imune de uma maneira que ele passa a reconhecer partes do próprio corpo como algo estranho. E aí começa a se defender desse algo estranho. Na doença de Kawasaki, isso vai acontecer com os vasos, é uma vasculite. Que tipo de doença é uma vasculite? É uma doença em que o meu corpo agride o tecido conjuntivo, aquilo que faz a sustentação do meu corpo, nos vasos. Não qualquer vaso, nos vasos que são pequenos, de pequenos vasos. Então, por isso, às vezes eu vou ver a região dos lábios acometidas, de extremidades de articulação, comprometimento renal associado, que é o que faz a marca dos sintomas da doença de Kawasaki, da síndrome de Kawasaki. Isso acontece não só na Covid-19. Se você quiser entender qual é a causa disso, a causa é a maneira como o sistema imune responde a determinados agentes agressores. Quais são os riscos? Por se tratar de uma vasculite de pequenos vasos, alguns vasos que são muito importantes, como as artérias que irrigam o coração, ficam acometidos. E nesse acometimento dessas artérias que irrigam o coração, você fica mais predisposto a ter um infarto, por exemplo, ter uma ruptura, um sangramento ali, isso é fatal. Não é uma questão tão prevalente, mas é como a doença evolui se eu não intervenho. Por ser uma doença autoimune, a maneira como eu vou intervir é freando o sistema imune, diminuindo a capacidade de defesa, porque eu estou entendendo que não só o agente externo é um problema e combatendo ele, mas aquilo que está no meu corpo. Eu preciso frear essa intensidade de resposta imunológica. E é uma doença que, apesar de a gente fazer aquele tratamento agudo, aquela intervenção da doença de Kawasaki, eu vou precisar ter um cuidado ao longo da vida, porque eu fico mais predisposto a ter outras questões de autoimunidade também, né? Se o meu corpo ele detecta que algumas agressões externas são capazes de induzir uma resposta interna, né, ao meu próprio corpo, ao longo da minha vida eu fico suscetível a que isso aconteça de outras formas, né, com outras doenças vasculares. A doença de Kawasaki ficou muito famosa pela descrição na população japonesa, e daí vem o nome, né, doença de Kawasaki. Então, algumas populações que são geneticamente parecidas vão ter respostas imunes que são parecidas e vão estar mais predispostas a que isso aconteça. Então, pode ser que em algum momento na minha família eu tenha tido contato com algum gene asiático e isso me deixe mais suscetível a ter esse tipo de resposta imune. Então, o que eu preciso ficar atento é que se a criança começar, depois de ter uma resposta, uma síndrome gripal, a evoluir com dor articular, com umas febres que não têm uma origem bem determinada, não tem um foco bem localizado, prostração, ficar com a face vermelha, começar a ter um edema dos lábios, ficar com a boquinha inchada, vermelha, da língua, eu me atentar a isso e procurar ajuda o quanto antes. Uma realidade imposta pela pandemia pode afetar crianças e adolescentes e impactar no futuro deles. O principal risco em relação à Covid-19 no desenvolvimento da criança está relacionado a um medo de algo que eu não vejo. Que é a mesma coisa quando a gente fala sobre a ameaça do bicho-papão para a criança, algo que ela vai ter medo e que ela não consegue identificar exatamente o que é. Isso, de modo frequente e geral, é muito danoso para o desenvolvimento. O principal fator de adoecimento em relação ao momento de pandemia é o medo de adoecer. Esse clima constante de medo gera muito transtorno para a vida psíquica, para a saúde mental. E quando a gente está falando de fase do desenvolvimento, a gente está falando de marcas que vão ficar na estrutura da criança, tanto psíquica quanto do cérebro mesmo.
Por isso a gente precisa ter muito cuidado na maneira como a gente introduz o assunto para a criança e como a gente vai se comportar. Porque nesse exemplo do bicho-papão, por exemplo, a criança não vai ser reforçada todo o tempo, então ela não vai, nem todos os coleguinhas vão ter o mesmo medo, aquilo não fica tão presente. Pode ser uma realidade dentro daquela casa, daquela família, esse tipo de conversa ou esse tipo de crença, mas não está reforçado todo o tempo. Quando a gente está falando da pandemia, é um medo que a criança não vê, mas que estava ali presente o tempo todo. No jornal, na TV, na rotina dela que mudou em relação à escola, em relação aos colegas, aos amigos. Então fica um medo muito real. Eu não vejo, eu estou diante de um perigo que eu não sei o que é, não consigo abstrair, porque dependendo da fase em que a criança está, ela é muito concreta. Para falar assim, algo que está no ar, ela não vai entender o que é ar como a gente na vida adulta entende. E ela está reforçada o tempo todo. O que é isso? Ela vai ter parâmetros para acreditar nisso como uma ameaça real o tempo todo. Então é como se ela não descansasse nunca. É um estado de ansiedade muito grande. E isso favorece muito o adoecimento. No período da infância e adolescência, a criança fica sujeita a algumas síndromes ansiosas que o adulto não tem. Como, por exemplo, a ansiedade de separação, que é algo muito comum na infância, que é o medo de se separar da mãe, da pessoa de referência, né, da figura de referência, para ir para a escola, por exemplo, e ficar sempre buscando isso e causar impacto e muito sofrimento. A ansiedade de separação está muito relacionada com essa ideia de uma ameaça que existe quando eu me afasto daquilo que me deixa seguro. E a gente está falando exatamente de um momento em que o mundo está preparado para se proteger de uma ameaça que eu não vejo a todo momento. E eu me afasto da minha figura de segurança. E os reforçadores na rotina estão aí, né? Quando eu faço a aula virtual, em casa, quando eu vejo que no mercado está tudo diferente. Então a criança vai sentir os impactos disso na maneira como ela vai enxergar a vida daqui para frente. E às vezes a gente está diante da pandemia hoje, mas a gente vai colher os reflexos disso no desenvolvimento da criança, se ela tem 7 anos, quando ela tiver 10, 12 anos no início da adolescência. A marca vai ser mais evidente ali. Então, enquanto pai, enquanto mãe, como cuidador, principal responsável da criança, a maneira como eu me porto diante dela é essencial para eu gerar a sensação de segurança. De que modo? Explicando ludicamente para ela poder entender o porquê de lavar as mãos, o porquê de usar as máscaras, e não incitando mais o medo e mais a insegurança. E ficar atento nos próximos passos a partir disso. Observar as alterações de comportamento, se a criança está ficando mais irritada, mais chorosa, mais quieta, teve uma alteração, o padrão era de um jeito e ficou de outro. Isso já é um sinal de alarme para eu poder me preocupar. Se a criança tinha uma empolgação com algumas atividades específicas e passa a não ter mais essa empolgação, não se envolve mais com determinadas atividades, passa a ter medos intensos e muito específicos de sair de casa, de entrar em contato com um determinado local. Ficar atento a isso, porque pode significar um adoecimento psíquico e a gente intervir num tempo oportuno e poder melhorar na vida adulta e no desenvolvimento da criança o impacto disso. Quais são os cuidados com a saúde da criança que não podem ser esquecidos nesse momento? A principal coisa para a gente não se esquecer em relação ao desenvolvimento da criança é a consulta de puericultura. Manter esse tipo de rotina, esse tipo de contato com o profissional que faz essa consulta de puericultura, que é a consulta do desenvolvimento normal da criança. Existem meios para isso, a gente pode usar a telemedicina para poder fazer esse contato, se o pediatra que acompanha ou o médico de família que acompanha oferece esse tipo de serviço, se faz acompanhamento dentro do SUS, mas é não abandonar esse tipo de atenção. Faz parte do cuidado da criança pensar na rotina de vida dela, na saúde escolar, na rotina alimentar que ela tem, e eu não posso perder isso de lado. Quando a gente está falando de algo que é extremamente ansiogênico, a gente pode usar comida para lidar com as emoções, por exemplo, e a gente percebe que a criança está ansiosa, comendo com erros alimentares muito intensos, e começa a ter alteração no desenvolvimento de peso e de altura, ou perdendo muito peso, ou ganhando muito peso. Eu preciso estar atento a isso, não perder isso como meta, como objetivo nunca, que é o nosso papel enquanto cuidador, seja a gente profissional da saúde ou não, garantir as condições para esse desenvolvimento saudável da criança. Então,
em relação ao momento da pandemia, o que não esquecer de fazer o acompanhamento de rotina e fazer a puericultura bem certinha da criança, no tempo certo, para garantir esse sucesso e o desenvolvimento normal. Quando a gente acompanha alterações do desenvolvimento oportunamente, né, no tempo certo, eu consigo modificar os impactos disso. Quando eu deixo passar, então, por exemplo, se eu não atento ao momento melhor para poder falar sobre a obesidade, para poder cuidar dessa rotina alimentar, eu fazer esse cuidado no futuro vai, além de gerar mais esforço e mais trabalho, mais prejuízo acumulado. Aí eu preciso aprender a lidar com os prejuízos que a criança teve em decorrência disso. Então, se eu tenho uma mudança de autoimagem associada, se eu vou ter um impacto no meu rendimento escolar e eu não conseguir aprender aquilo que era esperado para aquela série, eu vou ter que lidar com as consequências disso no longo prazo. Então, quanto antes eu me atentar, quanto antes eu começar a investir nesse cuidado, menor é o impacto e é o que a gente fala de gap de prejuízo. Eu tenho que lidar com um gap menor, com um intervalo menor em que isso fica evidente. É muito mais fácil agir assim e, além de ser mais fácil, é muito melhor para a criança, para a história de vida dela, que o prejuízo, a percepção do prejuízo vai ser menor quanto antes eu intervenho.